Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei! Depois de quase 4 meses sem postar nenhum vídeo. Peço desculpas, mas é que assim, tanta coisa acontecendo na minha vida, mas tanta coisa mesmo. Eu sei que toda vez eu falo que tem muita coisa acontecendo na minha vida, blá blá blá. Mas é que tem muita coisa acontecendo na minha vida mesmo, gente. Me desculpa. Agora que a gente chegou no inverno aqui nos Estados Unidos, eu estou tendo esse winter break, né? Essa pausa para o inverno. Tem muitas coisas aqui que você faz durante o summer, durante o spring, durante o fall, que você não faz no inverno. Então, por isso eu consegui mais tempo e eu vim aqui para falar de um assunto que muita gente me perguntou como que funcionou, como que eu consegui aquela nota, que foi a minha nota do TOEFL. Pra quem não sabe, eu fiz a prova do TOEFL em novembro e eu consegui 71 pontos de 120. Não é uma pontuação ótima, mas pra quem tá querendo aplicar pra colleges e community colleges, pode ser que seja nota pra você. Bom, se você está aqui e quer saber como que eu fiz pra conseguir essa nota, fica aqui comigo que eu vou contar tudinho. Desabafo. A primeira vez que eu estou usando essa ring light e é é horrível gravar, olhar pra ela sem ter que piscar e sem ficar com a visão zoada. É terrível, gente, não é fácil não. Bom, primeiro, informações gerais. Tempo de estudo, apenas 15 dias. Dia da prova, 21 de novembro. Local, Washington, D.C. Fica a cerca de 30 minutos dirigindo da onde eu moro atualmente. Bom, a minha nota geral no TOEFL foi 71 pontos de 120. Agora eu vou falar, para quem não sabe, o TOEFL ele é separado em 4 sessões. Reading, Listening, Speaking e Writing, que é leitura, escuta, fala e escrita. E cada parte, né, cada sessão, você consegue ter uma pontuação máxima de 30. 30, 60, 90, 120, 4 sessões, certo? E agora eu vou passar para vocês qual foi a minha nota em cada uma dessas sessões. No reading, que é a leitura, eu tirei 16 de 30. No listening, que é a escuta, eu tirei 20 de 30. No speaking, que é a fala, eu tirei 22 de 30. E no writing, que é a escrita, eu tirei 13 de 30. Na hora que eu vi o resultado dessa prova, eu não acreditei. Sério, por quê? Porque o meu speaking, ele é horrível ainda. Eu preciso melhorar muito, 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 mesmo já morando aqui nos Estados Unidos há quase 2 anos. E eu tava muito confiante na parte da leitura e da escuta. Eu falei, não, isso eu vou mandar bem, porque eu consigo ler muito bem, eu consigo entender muito bem quando alguém tá falando comigo. O difícil é literalmente me expressar, ou às vezes escrever, porque daí pega muito a questão da gramática comigo também. Só que não, eu super me surpreendi. Os tópicos, né, as sessões que eu achei que eu ia ser boa, fui ruim. E nos outros que eu achei que eu ia ser ruim, fui boa. Então, o TOEFL, ele é uma caixinha de surpresa, gente, sinceramente. Como que eu estudei? Eu estudei usando apenas YouTube e internet. Sério, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Bom, agora como que foi, né, o dia da prova, como que foi até chegar lá na prova e como que literalmente foi a prova. Bom, eu cheguei lá com mais ou menos 1 hora de antecedência, fiquei em Washington, D.C., dirigi uns 30 minutos. Cheguei 1 hora antes e nessa 1 hora antes, assim que eu entrei, na hora que eles abriram, né, pelo menos o portão, eu esperei eles abrirem um pouquinho, abriram, a gente deslocou até o local, até a sala que a gente faz a prova do TOEFL, e lá eles fizeram uma revista, eles revistaram tudo. Eu fui com um vestido preto, meia calça, bota, óculos e bolsa pequena e uma sacola com snacks. Chegando lá, eles revistaram minha bolsa, revistaram minha sacola com snacks. Tipo, olharam assim, fizeram virar de um lado, virar pro outro. Eles verificaram minha bota. Eles fizeram até eu tirar o meu óculos e verificar dentro... E eles verificaram dentro do meu óculos pra ver se não tinha nenhuma cola. Aí, beleza. Aí, depois disso, eles pegaram meu documento, né? Que é a minha identificação, meu cartão de identificação, que a gente chama de ID, ou a driver license. Aí depois disso eles me deram uma chave, é como se fosse um armarinho que eles dão pra cada pessoa que vai fazer o teste, pra guardar os seus pertences. Peguei essa chavezinha, fui lá no armarinho, abri, coloquei minha bolsa e coloquei os meus snacks lá. Fechei bonitinho e a chave eu entreguei de novo pra mulher. Isso, eu entreguei pra recepcionista lá, que tava cuidando das meninas que estavam lá pra fazer a prova. A prova durou 3 horas e meia e nesse período eu tive um intervalo de 10 minutos pra descanso.
Esses 10 minutos a gente acha que vai passar muito devagar? Não, não passa. Ele passou voando. Foi o tempo, assim, de eu comer uma barra, tipo, uma barra de chocolate, não, uns 3, 4 pedaços de chocolate, beber muita água, bebi Gatorade também, fui no banheiro, fiz xixi, voltei, e faltava o quê? Uns 2 minutos pra prova voltar, né, começar. E você não pode chegar atrasada, porque se você chegar atrasado, você perde tempo da prova, o que não é bom. Bom, agora como que funciona a estrutura da prova? Primeiro, você começa com reading, que é a leitura. Agora peguei minha colinha aqui para eu falar direitinho para vocês. Bom, a parte do reading, ele vai ter de 3 a 4 reading passages, que seria passagens de leitura, 3 ou 4 textos diferentes, para ser mais objetiva. 10 questões cada um. E essa primeira fase, ele dura de 54 a 72 minutos. A segunda parte é a parte do listening, que é a escuta. Ele vai ter de 3 a 4 lectures, que basicamente significa lições. 6 questões cada lecture. Ele vai ter de 2 a 3 conversations, que seria conversações. 5 questões cada. E essa sessão da prova dura aproximadamente de 41 a 57 minutos. A terceira parte da prova é o speaking, que é a fala. E nessa fala você vai ter 4 tasks, que significa tarefas. A primeira tarefa a gente chama de independent. O que significa isso? Significa que ele vai dar um tópico para você, aleatório, e ele vai pedir a sua opinião sobre aquele assunto. Esse independent task, você vai ter em torno de 15 segundos para preparar a sua resposta e 45 segundos para falar. É coisa muito rápida. Lembrando que eles dão rascunho para você e lápis, se eu não me engano. Então, assim, o tempo que você tá ali, na hora que você já viu o tópico, você tem 15 segundos para fazer anotações. Se você é uma pessoa que consegue escrever em tópicos, tipo principais ideias ou palavras-chave, essa prova é para você. Se você não é muito boa nisso, é uma coisa que você tem que estudar para a prova. E os outros 3 tasks, que se chamam integrated, o que significa isso? Eles vão dar um tópico para você, vai ter alguma pessoa falando, vai ter alguma coisa que você vai ter que ler, e você vai ter que explicar o que tá acontecendo, você vai ter que fazer um resumo sobre aquilo, né? Então, assim, você não pode colocar coisa da sua cabeça, você não pode colocar ou dar a sua opinião. Você tem que falar exatamente, responder exatamente o que foi falado naquele tópico, entendeu? Nesses 3, né, são 3 integrated. Como que funciona? O primeiro você tem 30 segundos para preparar e, se eu não me engano, é 60 segundos para falar ou é 45. O segundo você vai ter 30 segundos para organizar, né, tipo, colocar as ideias no papel, e depois 45 a 60 segundos para falar. E o último você vai ter 20 segundos para preparar a sua resposta e 60 segundos para falar. Essa parte do speaking, ao todo, as 4 tarefas, vai durar mais ou menos uns 17 minutos. Quarta e última sessão é o writing. O writing você vai ter apenas 2 tasks, que seriam 2 tarefas. Um integrated, que significa que ele vai te dar um tópico e você vai ter que fazer um resumo daquilo, né? Ou colocar os principais pontos do que você leu ou escutou daquilo no papel, escrever, né? Não no papel, né? No computador, no caso. E você vai ter aproximadamente 20 minutos para fazer essa primeira tarefa. E você tem que escrever aproximadamente 220 palavras. E a última tarefa, que é um independent, você vai ter que dar a sua opinião sobre certo determinado assunto. Você vai ter 30 minutos aproximadamente para completar essa tarefa. E você vai ter que escrever aproximadamente 300 palavras. Bom, agora dicas para se sair bem na prova. Primeira dica, se você puder estudar com no mínimo um mês de antecedência, estude. Porque assim, essa prova, ele cai temas assim diversos, sabe? Ele cai, olha, da minha prova, caiu questões de astronomia, de geologia, de química, caiu questão de tudo. E o problema é, claro, é um vocabulário que a gente não tá acostumado? Sim, é um vocabulário que a gente não tá acostumado. Porém, se você gastar tempo também estudando a estrutura da prova, você consegue uma nota boa. Porque, querendo ou não, você não precisa entender tudo, ou saber de tudo, ou saber determinado vocabulário, sendo que não é uma área sua e tudo mais. Não tem problema, a resposta vai sempre estar no texto, ou na fala, no áudio que você vai escutar. Sempre vai ter a resposta lá, entendeu? Então você não precisa saber de uma coisa que você não sabe, fica tranquilo. Segundo,
Na hora que você estiver estudando para a prova, é importante você estudar vocabulário novo, é importante você estudar gramática, é importante você estudar temas atuais, né? Coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. E é importantíssimo você estudarem a estrutura da prova. Para ser bem sincera, desses 4 pontos que eu falei para vocês estudarem, 50% que vocês devem focar é estudar na estrutura da prova. Uma vez que você entende a estrutura da prova, uma vez que você consegue management, o tempo para fazer a prova, né? Gerir o tempo de você conseguir fazer a prova, melhor para você. Você já tá 50% do caminho andado. Nesses 15 dias que eu tive para estudar, eu basicamente, para ser bem sincera, eu estudei a estrutura da prova. Não tive muito tempo para estudar gramática, não tive muito tempo para estudar novas palavras. Estudei também, mas eu foquei mais na estrutura da prova. No dia da prova, tome café da manhã antes de ir fazer o teste e, se você puder, tome café preto, sabe? Porque eu acho que isso vai ajudar você a dar uma despertada. Se você, no caso, for fazer a prova de manhã, como foi o meu. Chegue mais cedo, com no mínimo 30 minutos, 1 hora de antecedência. Organize seus documentos um dia antes da prova e leia tudo que, leia como que funciona no dia da prova. Se você entrar no site do TOEFL, você vai ver lá os documentos que você precisa levar, o que vai acontecer ali na hora, o que você pode, o que você não pode levar e tudo mais. Então lá vai ter tudo explicadinho o que você precisa saber. Leve snacks, leve lanchinhos, né? Coisas que te deem energia de preferência, tipo barra de chocolate, qualquer coisa com chocolate, Gatorade, essas coisas, sabe? Fruta, whatever. Mas leve snack ali no dia da prova, porque ajuda a dar um gás. Esses 10 minutos de break é essencial, porque querendo ou não, é uma prova longa e cansativa. E se você puder estudar todos os tópicos do TOEFL, tanto reading, listening, speaking, writing, com uma pessoa que tenha um nível de inglês alto ou com algum nativo, né, que tenha o inglês como língua nativa, melhor pra você. Eu fiz isso estudando com meu namorado e ele fez diversas correções toda hora ele tava me corrigindo, me dando ideia do que eu poderia fazer pra melhorar, mudar palavras, sabe? Às vezes eu tava usando uma palavra, a mesma palavra toda hora, ele, não, usa isso, não, muda pra essa aqui. Isso ajuda bastante, sério, façam isso. Bom, agora quais foram os meus materiais de estudo? Já falei pra vocês, eu não comprei nenhum livro do TOEFL. A minha mão coçou pra comprar aquele CD do simulado da prova, ou aquele outro book gigantesco com tudo, falando como que funciona a estrutura da prova, parará. Não gastei dinheiro com isso, porque eu tava com a grana apertada. Eu falei, nossa, e agora? Eu vou ter que me virar nos 30. Comecei a fuçar material na internet e eu achei alguns canais no YouTube gratuitos, muito bons, que te oferecem material para estudo e que vale muito a pena, que eu vou indicar aqui para vocês. Primeiro é o canal chamado, segundo é o canal TOEFL Success. E o terceiro é o canal Jason TOEFL Class. Com apenas estes 3 canais, você consegue estudar as 4 sessões da prova, tá? Então, o que eu fiz? Um canal do YouTube, às vezes ele é mais focado pro reading, o outro canal ele é mais focado pro speaking, o outro é mais pro listening. E só que você usa esse conjunto e eu vou dar pra vocês qual foi a minha estrutura de estudo daqui a pouquinho, tá? Mas esses 3 canais, eles são essenciais, eu acho que vale muito a pena vocês usarem pra estudo também. É bacana que, por exemplo, assim, vai ter um vídeo lá, por exemplo, do listening. Vai ter um vídeo lá, né? Ele vai explicar como que funciona e tudo mais. E quando começar, ele vai te dar alguns áudios de exemplos de como que funciona ali no teste da prova, né? E depois que termina o áudio, ele te dá, por exemplo, uns 10 minutos para você fazer as 10 questões. Vai ter lá as questões e você vai fazendo no caderninho. E também desses canais que eu passei para vocês, no link de descrição dos vídeos, eles vão dar o material para estudo. Então, por exemplo, tudo que aconteceu aí no vídeo que você assistiu, das perguntas que você fez, vai ter o material com as respostas e você pode checar tudo bonitinho. Então é top de linha e é gratuito. Agora, por último, qual que foi o meu plano de estudo? Lembrando que desses 15 dias que eu tive para estudar, eu tava estudando cerca de 3 horas por dia, porque assim, foi corrido. Porque assim, foi corrido, então eu tive que estudar voando, né? Eu tive que usar tempo estudando, porque eu não tinha muitos dias pra conseguir uma nota boa, né? Então, qual que foi meu plano de estudo?
Eu praticava 3 passagens do listening. E isso durava ao todo uns 30 minutos, mais ou menos. Eu usava o canal TST Prep para estudar o listening. Depois eu praticava mais ou menos umas 4 tarefas do speaking. Isso durava mais ou menos uns 20 minutos e eu usava o canal TOEFL Success. Depois eu estudava novas palavras, né? Eu usava por uns 10 minutos. Eu usava o quê? Internet mesmo, sabe? Eu colocava assim, gramática, novas palavras ou tipo, vocabulário para o TOEFL. Eu jogava lá na internet, eu ia vendo algumas palavras legais, eu ia, né, anotando tudo bonitinho. Estudar gramática, aproximadamente 10 minutos também, jogava lá na internet e já era. Eu colocava assim, como usar passado simples, como usar passado contínuo, presente contínuo, sei lá. Depois eu praticava 3 reading passages, passagens de leitura, e eu usava o canal TST Prep. E depois eu estudava um writing passage, uma passagem de escrita, por aproximadamente 60 minutos. E eu usava o canal do Jason TOEFL Class. Gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer tipo um material, tipo um e-book gratuito pra vocês. Com as palavras, tipo ideias de palavras pra vocês usarem na estrutura do speaking ou na estrutura da escrita. Coisas assim, dicas, sabe? Mas num e-book mesmo, bonitinho. O que estudar de gramática, essas coisas. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que daí no próximo vídeo... ou no outro, não sei ainda, eu faço isso pra vocês. Eu posso fazer apenas uma playlist de dicas do TOEFL aqui, se vocês quiserem também, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!